Como eu disse na aula inaugural, né, no vídeo de apresentação da disciplina, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio das empresas, né, o patrimônio das entidades. E agora a gente vai compreender o que forma esse patrimônio, né, do que ele é composto. Então, por definição, patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, essa é a definição, né, o conceito de patrimônio. E para compreender melhor esse conceito, a gente precisa entender o que são esses bens, direitos e obrigações, né, que somados compõem o patrimônio das entidades. A gente começa falando sobre os bens, né, qual é a definição e quais são as classificações, né? Existem vários tipos de formas de classificar esses bens e é importante a gente ter em mente que compreender esses conceitos, compreender essa classificação dos bens é importante não como uma forma de saber teoricamente isso apenas, mas essa classificação ela ajuda quando a gente estiver lá na frente trabalhando a elaboração das demonstrações contábeis, né? A elaboração e a compreensão das demonstrações contábeis. Então a gente vai passar por essas definições com o objetivo de absorver, de internalizar o que significa cada elemento desse dentro do patrimônio da empresa. Bom, então, por definição, os bens são os elementos que podem ser avaliados monetariamente, né? E eles são destinados dentro da entidade para uso, troca ou consumo. Os bens, quando a gente coloca, né, que eles podem ser avaliados monetariamente, é porque a contabilidade ela se ocupa de registrar e depois demonstrar o patrimônio das entidades, desde que seja possível mensurar monetariamente o valor desses bens. Então, a contabilidade ela só lida, né, ela só trata com o patrimônio da empresa do ponto de vista de que seja possível atribuir valor monetário para ele. Então, a classificação dos bens, né, eles podem ser bens permanentes, de consumo, de troca, bens móveis e imóveis, tangíveis e intangíveis. Então, na verdade, são três grupos, né, de classificação. Eles podem ser permanentes, de consumo ou de troca, aqui está um grupo, né, de classificação. Eles podem ser móveis ou imóveis e eles podem ser tangíveis ou intangíveis. E aí a gente vai passar agora, né, falando um pouquinho sobre cada uma dessas classificações. Então, com relação à classificação, né, os bens podem ser classificados como bens permanentes ou de uso, que são bens que possuem vida longa e são adquiridos para serem utilizados na empresa, ou seja, não são destinados à venda. Então, a empresa ela possui bens que são adquiridos para serem utilizados e ela possui bens que são adquiridos para serem trocados, né, ou vendidos diretamente. Então, o bem permanente, né, essa classificação, ela é referente àqueles bens que são adquiridos para serem utilizados. É o maquinário, né, de produção, os equipamentos, os veículos, né, são os bens que ela adquire e não tem intenção de vender, ou não é a competência, né, essencial dela vender esse tipo de bem, mas sim utilizar no seu processo de produção. Existem os bens de consumo, que são os bens adquiridos para serem consumidos em curto prazo, né? Então, material de limpeza, de expediente, peças de reposição de máquinas. Então, são bens que a empresa compra e eles serão consumidos, é essa a característica dele, eles serão consumidos no processo de gestão, ou até mesmo no processo de gestão, de vendas, e até mesmo no processo de produção.
E por fim, nós temos os bens de troca ou transformação. Esses bens são bens destinados à comercialização ou produção. Então, aqui entra propriamente dito, né, a essência da empresa, a matéria-prima, no caso de empresas de produção, né, indústrias que fabricam algum produto. Então, elas transformam a matéria-prima, por isso que é bem de transformação ou troca, ela transforma a matéria-prima em um produto e vende esse produto ao cliente. O comércio, né, compra, né, a atividade comercial consiste em adquirir uma mercadoria e vender. Então, é o processo de comercialização, daí a classificação como bem de troca ou transformação. O comércio, ele troca uma mercadoria por dinheiro, né, ou por direito de receber por ela no futuro, por meio de uma venda. E a indústria, ela adquire matéria-prima, transforma essa matéria-prima em produto e depois vende. Então, essas são as três classificações quanto à utilização do bem, né? Quanto ao motivo, digamos assim, da aquisição desse bem. Agora a gente continua falando sobre a classificação dos bens, mas olhando por outro ângulo, né? Agora a gente vai falar sobre bens móveis e bens imóveis. Um bem, ele pode ser classificado como bem móvel quando ele pode ser movimentado sem que haja dano ao seu estado físico ou de utilização. Então, toda máquina que pode ser transportada sem a necessidade de uma alteração, né, nela, sem necessidade de obras, uma máquina, essa máquina é classificada como um bem móvel. Os equipamentos, veículos, então, a maior parte, na verdade, dos bens, né, da empresa são bens móveis, que podem ser movimentados, né, dentro e até mesmo fora da empresa, sem necessidade de alteração no seu estado físico. Em contrapartida, os bens imóveis são aqueles bens que não podem ser movimentados sem que haja algum dano ao seu estado físico. Então, por exemplo, né, o clássico dos bens imóveis são os terrenos, os edifícios, algumas máquinas que são fixadas, né, e que elas não podem depois ser removidas, ou para ser removidas elas vão sofrer alguma alteração na sua natureza ou no seu estado físico. Então, esses são os bens imóveis. E a última classificação é referente à tangibilidade. Então, nós temos bens tangíveis, que são aqueles que possuem matéria, né, possuem corpo, são bens que podem ser tocados, máquinas, equipamentos, mercadorias. E temos os bens intangíveis, que são os bens que a empresa possui, mas que não têm matéria, que não podem ser tocados, como, por exemplo, as marcas, patentes, licença de uso de direitos autorais. São bens, né, que a empresa possui, ela se utiliza deles para obter receita, né, enfim, para realizar sua atividade, muitas vezes, mas eles não podem ser tocados. Então, essa é mais uma classificação, uma forma, né, uma possibilidade de forma de classificação dos bens. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os direitos e obrigações, que são o outro lado, né, do patrimônio. Então, o patrimônio, como nós vimos, ele é formado por bens, direitos e obrigações. Então, bens, né, tudo aquilo que a empresa possui, né, que tenha corpo físico ou não, e nós vimos a classificação. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre direitos e obrigações. Os direitos, eles são bens e recursos financeiros de propriedade da empresa, mas que momentaneamente se encontram em poder de terceiros. Então, exemplo disso é quando a empresa vende uma mercadoria a prazo e ela dá ao cliente, né, portanto, a possibilidade de pagar por essa mercadoria em 30 dias. Então, a empresa passa a ter o direito de receber esse valor, né, referente à venda desse cliente num prazo de 30 dias ou outro prazo qualquer que ela estabelecer. Então, nesse caso, a empresa trocou a mercadoria com o cliente, né, ela trocou um bem que ela possuía, que era a mercadoria, com o cliente,
e essa mercadoria foi trocada não por dinheiro, né, que seria outro bem, né? Então, quando a empresa entrega a mercadoria para o cliente, recebe ali o pagamento em cash, né, em dinheiro, ela está trocando o bem dinheiro pelo bem mercadoria. Quando ela entrega o bem, né, a mercadoria para o cliente, mas não recebe em dinheiro, recebe ali o compromisso, né, do cliente de pagar por isso no futuro, ela está trocando a mercadoria dela pelo direito de receber isso no futuro. Então, a característica essencial do direito é essa. É um recurso da empresa que momentaneamente está em propriedade de terceiros. A mesma coisa acontece com impostos a recuperar, com duplicatas a receber, né, de modo geral. Qualquer coisa vendida a prazo gera para a empresa um direito de receber no futuro. O imposto a recuperar é uma conta menos comum, né, na realidade, né, de muitos que não têm contato com contabilidade ou com gestão empresarial, mas isso ocorre quando a empresa efetua pagamentos, né, vários tributos, o pagamento ele é feito por estimativa. Então, no decorrer do exercício contábil, faz os pagamentos, né, por estimativa de lucro, por exemplo, no caso do imposto de renda, e no final do ano, no início do ano seguinte, faz-se a apuração do lucro real, né, do que de fato foi receita da empresa naquele período, lucro da empresa no período. E pode ser que ela tenha efetuado pagamentos a mais, né? Então, nesse caso, ela fica com o direito de recuperar esses tributos que o governo restitui. Então, isso também é um direito. E por fim, as obrigações. As obrigações são bens de propriedade de terceiros que estão em poder da empresa, né? Ou seja, são dívidas da empresa. Então, quando a empresa contrata um funcionário, por exemplo, né, ela tem ali o funcionário trabalhando durante um mês inteiro e ela só efetua o pagamento a esse funcionário no último dia do mês, né, ou até o 5º dia útil do mês seguinte. Então, nesse caso, o funcionário trabalhou o mês inteiro e mesmo que ela não tenha efetuado o pagamento ainda, mas ela tem a obrigação de efetuar o pagamento. Então, já é uma obrigação para a empresa, porque o serviço já foi prestado. A mesma coisa acontece com fornecedores, quando a empresa compra matéria-prima, por exemplo, a prazo, né? Então ela recebe a matéria-prima, mas só vai efetuar o pagamento daí 30, 40 dias. Então, nesse caso aí é ela que tem a obrigação de pagar. Então, direitos e obrigações, eles têm uma natureza semelhante, né? Só que o direito a empresa tem a receber, obrigação ela tem a pagar. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o registro do patrimônio, né? Porque nós vimos que a contabilidade estuda o patrimônio das entidades, já vimos o que é o patrimônio das entidades, né? Que é o agrupamento, né, digamos assim, dos bens, direitos e obrigações. E agora a gente vai falar um pouco sobre como a contabilidade registra esse patrimônio né, nos seus programas, antigamente eram livros, para depois transformar isso em demonstrações contábeis que o gestor utiliza para tomada de decisões na área financeira das empresas. Bom, o registro do patrimônio, ele vai envolver primeiro o aspecto qualitativo do patrimônio. Então, o aspecto qualitativo, ele se refere, né, a atribuir nome ao elemento patrimonial. Então, todo bem, direito ou obrigação, ele vai, dentro da contabilidade, receber um nome. E esse nome ele vai permitir que se façam agrupamentos desses bens, né? Porque a contabilidade, é claro que ela registra pelo valor e ela não registra cada bem patrimonial, porque senão a demonstração contábil ficaria enorme. É claro que nos registros analíticos, né, dentro da empresa, está tudo registrado lá. Mas para transformar numa demonstração, né, contábil, interessa saber, por exemplo, o agrupamento de veículos que a empresa possui. Então, eu tenho um grupo de patrimônio, de elementos patrimoniais de natureza semelhantes que estão aqui. Então, digamos que seja uma transportadora, a empresa tem lá
100 veículos. Então, a contabilidade vai registrar todos esses veículos dentro dessa conta chamada de conta veículos, né? Porque todo elemento patrimonial vai receber, né, por meio desse aspecto qualitativo, um nome que lhe qualifique, né? E ele vai ser agrupado com outros que tenham natureza semelhante a ele. E esse agrupamento, né, dos elementos patrimoniais a gente classifica como conta. Então, a contabilidade, né, é formada ali por agrupamentos de elementos patrimoniais dentro de contas. Então, são exemplos, né, do aspecto qualitativo do registro do patrimônio. Veículos, mercadoria, caixa, fornecedores, né? Então, eu tenho aqui veículos, mercadoria e caixa são exemplos de bens, né, da empresa. Fornecedores, exemplo de obrigações. Então, no campo, né, na parte onde se registra as obrigações da empresa, vai ter lá uma conta chamada de fornecedores e todas as obrigações para com fornecedores estarão registradas aqui dentro, né? Então, essa foi a forma que a contabilidade encontrou de agrupar elementos patrimoniais de natureza semelhante dentro de pequenas contas. E aí, é óbvio que a gente falou lá atrás, né, que a contabilidade se ocupa do elemento patrimonial que tenha valor monetário. Então, outro aspecto do registro do patrimônio é o aspecto quantitativo. Então, a ideia de agrupar elementos patrimoniais, né, em pequenos grupos aqui, em pequenas contas, desde que eles tenham natureza semelhante, a ideia é atribuir a esse grupo de elementos patrimoniais o valor equivalente, né? Então, o patrimônio ele vai ter sempre o nome e a quantidade, o nome e o valor. Ok? Então, dentro desse grupo de elementos patrimoniais, classificado aqui como veículos, digamos que a empresa tenha 2, 3, 4, 5 veículos, soma-se o valor de todos eles e atribui a essa conta veículos o valor do somatório desses elementos individualmente, que daria aqui nesse exemplo 80 mil. Então, quando eu olho no patrimônio da empresa a conta fornecedores e vejo lá o valor de 55 mil, eu sei que essa empresa, nesse momento em que a gente está olhando, ela tem uma obrigação para com os seus fornecedores no valor de 55 mil. Então, o somatório, né, de tudo que ela deve aos fornecedores é 55 mil reais. Okay? Então, todo o registro patrimonial vai ser feito seguindo sempre essa lógica. As contas têm um nome e as contas têm um valor. E aí eu já adiantei isso aqui, né? A conta, né, que é o termo, né, utilizado para esse agrupamento de elementos patrimoniais, ele é um nome técnico utilizado para registrar os elementos, levando em consideração os aspectos qualitativos e quantitativos. Então, esse termo conta a gente vai sempre usar muito, né? Conta caixa, conta mercadoria, conta cliente, conta estoque, todo elemento patrimonial agrupado, ele vai ter, esse agrupamento vai receber um nome e esse agrupamento é chamado de conta. Então, continuando, né, falando sobre o registro do patrimônio, a gente observa aqui o seguinte, como nós vimos, né, o patrimônio da empresa ele é formado por bens, direitos e obrigações. E existe uma equação, a gente chama de equação fundamental da contabilidade, que que a soma dos bens e direitos menos as obrigações, né, que formam o patrimônio da empresa. Então, nós temos aqui bens mais direitos, aqui o total de bens 1.830, direitos 2.800 e obrigações 4.500. Observa que eu coloquei aqui obrigações exigíveis. Esse termo exigíveis na contabilidade, ele significa que são obrigações que a empresa tem que pagar. Mas existem obrigações
que ela não precisa pagar, a gente não viu que obrigações são as contas a pagar, né, justamente, sim, existem. Então, as obrigações para com terceiros, elas são obrigações exigíveis, elas têm um prazo para a empresa efetuar o pagamento. A gente vai ver que existe a obrigação da empresa para com os seus sócios. Essa obrigação não é exigível, ela não precisa pagar. E depois a gente vai entender o porquê, né? E a gente está falando disso porque até agora nós falamos sobre o patrimônio da empresa. E a gente vai caminhar, né, e chegar até o patrimônio líquido da empresa. Então, continuando aqui, né, nós temos desse lado bens mais direitos e desse lado as obrigações. Do lado dos bens e direitos, está o elemento, né, estão os elementos positivos do balanço, né, os elementos positivos do patrimônio da empresa, e eles são chamados de ativo. E do lado das obrigações estão os elementos, né, negativos dessa equação, e esses elementos, né, das obrigações, eles são chamados de passivo. Então, aqui nós temos a equação fundamental da contabilidade, que bens mais direitos menos as obrigações exigíveis são iguais, né? Isso aqui vai ser igual ao patrimônio líquido. Então, quando a gente for estudar o balanço patrimonial, que é a demonstração do patrimônio da empresa, a gente vai compreender que o lado dos bens e direitos, ele é sempre igual ao lado das obrigações, exigíveis e não exigíveis. Por isso que bens mais direitos menos obrigações é igual ao patrimônio líquido da empresa. Então, qual é o valor, né, nesse caso, do patrimônio líquido? Como que a gente apura esse patrimônio líquido? E outra coisa, o patrimônio líquido pode ser negativo, porque se eu vou fazer um somatório de bens mais direitos e subtrair as obrigações, eu posso chegar no valor negativo. Isso é possível, não é? Como que se dá essa apuração? É o que a gente vai ver no próximo slide. Então, sim, o patrimônio líquido ele pode ser positivo, e quando isso acontece, nós podemos dizer que é um patrimônio líquido superavitário, e ele pode ser negativo, que aí nesse caso nós podemos dizer que é um patrimônio líquido deficitário. E ele pode ser ainda nulo, porque ele pode ser igual a zero, né? Quando a soma dos bens e direitos é exatamente igual à soma das obrigações, o patrimônio líquido vai ser nulo ou igual a zero. E aqui a gente vai ver um exemplo de como que calcula. Então, é a mesma situação, né, que eu coloquei no slide anterior. Então, nós temos aqui bens de 1.830, direitos 2.800, somando 4.630, menos as obrigações, 4.500. Então, nesse caso, o patrimônio líquido é positivo, né, 130, porque 4.630 menos 4.500 é igual a 130, é um valor positivo. Significa que os bens e direitos, eles são, o somatório deles, né, é maior do que o valor das obrigações, ok? Então, nesse exemplo aqui, o patrimônio líquido é 130. E aí, sempre que a gente precisar calcular o patrimônio líquido, é bens mais direitos menos obrigações, ok? É essa a equação que a gente utiliza. E aí, pessoal, o que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido, ele é o capital do sócio, ele é o capital dos acionistas. Então, por isso que eu falei para vocês, né? Obrigações exigíveis são aquelas que devem ser pagas, porque são aquelas que a empresa contraiu para com terceiros. Então, quando ela compra matéria-prima, né, a prazo, por exemplo, ela tem a obrigação de pagar aquele fornecedor. Então, são as obrigações exigíveis, elas ficam sempre em cima aqui, né, elas compõem esse grupo de obrigações. E o patrimônio líquido, ele é o valor que os sócios investiram na empresa. Agora a gente não entra, né, nessa questão ainda, porque a gente vai falar sobre isso quando estiver falando sobre balanço patrimonial. A gente ainda não está falando sobre balanço patrimonial, a gente está falando só sobre patrimônio, né, sobre a composição do patrimônio das entidades.
Mas é importante que a gente já saiba que o patrimônio líquido ele é formado, né, pelo capital dos sócios. Então, aqui nós estamos vendo como chegar nesse valor, né, considerando bens, direitos e obrigações. O lado dos bens e direitos, esse somatório aqui, ele vai ser sempre obrigatoriamente igual à soma das obrigações e do patrimônio líquido. A gente vai ver que a contabilidade, né, ela registra o patrimônio por um método chamado de método das partidas dobradas, que significa que para todo lançamento, para todo fato, né, toda ação ali dentro da empresa, a contabilidade faz 2 registros. Então, um adébito e um acrédito, sempre no mesmo valor, ou até um adébito e mais 2, 3 acrédito, dependendo, né, de onde vem de para onde vai esse recurso. De onde vem para onde vai. Então, é importante a gente compreender que se todo lançamento é feito de maneira dobrada, sempre vai haver um equilíbrio entre o somatório de bens e direitos e o somatório das obrigações do patrimônio líquido, tá? Então, aqui a gente fez a conta ao contrário, né? Inversa. A gente começa estudando contabilidade dessa forma. Bens mais direitos, menos obrigações é igual ao patrimônio líquido. Mas uma empresa, de fato, ela nasce aqui, no patrimônio líquido. Se 2 sócios se reúnem e têm por objetivo abrir uma empresa e o capital que eles têm para abrir essa empresa é 130 mil, né? Ou 130, como está aqui, o primeiro registro que a contabilidade vai fazer é colocar aqui dentro desse grupo de patrimônio líquido uma conta chamada capital social no valor de 130. E esse valor vai gerar também, né, um lançamento aqui. Digamos que os sócios abriram a empresa com um capital de 130 investido em matéria-prima. Eles pegaram 130, compraram matéria-prima. Então, a contabilidade, como eu disse, partidas dobradas, faz sempre 2 lançamentos. A origem do recurso foi o quê? O capital social dos sócios que está aqui dentro do patrimônio líquido, 130. E a aplicação desse recurso foi aonde? É um bem, né? Eles adquiriram um bem que fica dentro de uma conta chamada estoque, né? Matéria-prima. Ok? Então, o primeiro registro, né, não seria aqui 4.630, seria 130 aqui, patrimônio líquido, 130 aqui, bens. Ponto. Fechou o primeiro balanço da empresa, a primeira demonstração do patrimônio da empresa. Na sequência, aí sim, né, os sócios decidem comprar móveis, equipamentos, e aí eles não têm recurso mais, né, porque já usaram 130, eles vão buscar o quê? Recursos de terceiros. Eles começam a assumir dívidas, obrigações para com terceiros. E aí, da mesma forma, sempre 2 lançamentos. Então, se ele comprou máquinas aqui no valor de 1.000, ele teria aqui uma obrigação de 1.000 e aqui um bem de 1.000. Então, ele já subiria, né? Obrigações aqui seriam 1.000, patrimônio líquido 130. Então, aqui no total seria 1.130, ok? E aqui bens a mesma coisa, 1.130. Então, o que a gente tem aqui é um exemplo, né, de uma demonstração de patrimônio, que já tem valores diferentes, né, desses que eu estou dando como exemplo, mas só para vocês entenderem que, embora a gente aprenda, né, que o patrimônio líquido ele é obtido somando bens e direitos e subtraindo obrigações, é importante que a gente já entenda que a gente faz esse cálculo, porque é possível fazer para encontrar a situação patrimonial da empresa, porque a gente sabe que a soma de bens e direitos vai ser sempre igual à soma de obrigações e patrimônio líquido. Então, eu posso, né, inverter aí os termos e chegar no mesmo resultado. Mas, do ponto de vista da essência, o patrimônio líquido não é calculado, não é obtido dessa forma, né? Eu expliquei para vocês aqui rapidamente, a gente vai depois entrar a fundo nisso, né? Estou apenas adiantando, né? Para vocês entenderem que aqui dentro está o capital dos sócios da empresa, ok? Bom, continuando, né?
Aqui é só um texto do que a gente já falou, né, que para conhecer a riqueza líquida da empresa, soma-se os bens e direitos e subtrai-se as obrigações. Então, essa parte que sobra, né, ela é chamada de patrimônio líquido da empresa, ou situação líquida. Então, existe a situação líquida positiva, negativa e nula, como nós vimos anteriormente. E agora a gente vai fazer uma prática, né, de exercícios. No Moodle eu já coloquei alguns exercícios com os gabaritos, então vocês podem praticar, exercitar, né, e conferir nos gabaritos se conseguiram encontrar os valores corretos, né? E a ideia é justamente praticar a compreensão dessa relação entre bens, direitos e obrigações. Ok? Então vamos lá praticar. Qualquer dúvida, coloquem, façam, né, as postagens lá no fórum de dúvidas que eu vou respondendo para vocês. Bom estudo para todos!